senhores, eu quero para este 1001 pergunta, uma força de palmas para o nosso convidado, senhoras e senhores, Giovanni Kumandala. Giovanni Kumandala, seja bem-vindo. É o nosso convidado desta quinta edição do 1001 pergunta. Giovanni Kumandala, nós começamos com a pergunta do dia, que é o bilhete de identidade. Apresenta-se com o bilhete de identidade, né? Vais fazer vais te apresentar, né? Com o bilhete de identidade. Esteja à vontade. Antes de mais, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Matheus Canjungo. O Matheus Canjungo é um amigo que já conheço. Para quem não sabe, o avô Rocha chama-se Matheus Canjungo, ok? É o nome dele de registro. E eu trato ele como Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite a toda a equipa. Boa noite a todos os presentes. Meu nome completo é Giovanni Manuel Souza Comandala. Filho do Gaspar Domingos Comandala e Cecília Manuela de Souza. Tenho 34 anos de idade, nascido no dia 31 de julho de 1988. Sou casado, sou pai, que mais? Sou apresentador de televisão, como toda a gente sabe. E sou ser humano, por acaso é uma característica que muita gente não sabia, sou também ser humano. E pronto, estamos aqui preparados para responder às perguntas. Trabalho na TV Zimbo há precisamente 10 anos. Entrei em junho de 2012 e de lá para cá temos desenvolvido um trabalho que tem merecido, graças a Deus, a simpatia das pessoas, o carinho das pessoas. E o meu bilhete vai expirar em 2023, no mês de agosto, que é a data de emissão, não é? Vai expirar no mês de agosto de 2023. E é isso. Tá bom. Giovanni, 34 anos. Mó puto. Sim. Em condições normais, você não ia me chamar como você me chama, Matheus. Você tem que me chamar Cota Matheus. Sim. Porque é isso que eu sou teu. Cota. Posso até parecer pequeno, mas sou mesmo teu Cota. Sim. Eu tenho um maior carinho por ti. Primeiro por seres um dos apresentadores muito humilde, diferente de alguns aguentadores. Você não é. Yeah. Mas eu quero fazer mesmo uma pergunta, minha pergunta. Giovanni, tu entras para a TV Zimbo com um casting ou algum bucle bang? Bom, eu entro para a TV Zimbo numa condição diferente da habitual. Não foi uma recomendação, mas passei por um casting que não estava previamente combinado. Eu fui acompanhar um amigo em 2012 a fazer o casting para a TV Zimbo. E o curioso foi que eu já fazia rádio e na altura, em 2012, eu tinha a má ideia de julgar que toda a gente que trabalha na televisão é porque o tio ou a tia ou o irmão indicou ou falaram com alguém lá de cima que facilitou a sua entrada na televisão. Mas entretanto já me tinham sido convidada outras vezes para fazer um casting, mas eu sempre neguei, não, esta televisão já se escolheram, eu mesmo, a Vida do Cazenga, não vão me escolher e tal, e eu neguei por aí os 2 castings, para a TV Zimbo mesmo, nunca cheguei a fazer. Até que estava com um amigo que foi solicitado para fazer um casting, por acaso é o Stelvio Márcio, que é o atual apresentador do programa Tabaté Casaco, que... não, Tabaté. Não, Stelvio Márcio é Tabaté. Pronto, entretanto, ele foi convidado para fazer o casting e eu fui acompanhá-lo. Olha, convidaram para fazer o casting e tal, não quero ir sozinho, vamos lá juntos. E eu, longe de mim que pudesse acontecer alguma coisa, lá fui ao local, toda a gente indicada fez o casting, eram cerca de, 70, 60 pessoas aproximadamente. E depois do número específico fazer o casting, saiu o produtor a perguntar se haverá alguém que ainda quer fazer o casting de todos que já estavam indicados. E eu com ele disse, não, olha, faz, se calhar, entra mesmo, só faz só assim, se calhar vais querer. E eu lá fui, tipo, sem saber.
Fiquei lá à frente da câmera, deram um texto para improvisar e tal. Lá comecei a fazer o casting. O casting correu super mal, mas muito mal. Imagina algo que corre mal e tu estás consciente que correu mal. Porque eu transpirava o tempo todo, gaguejava, eu nem sou gago, não conseguia pronunciar devidamente as palavras. E quando acabou o meu casting, eu estava consciente, Mateus, olha, conta Mateus, estava consciente. Tudo à base do respeito. É isso mesmo. Então, conta Mateus, essa é a ideia. Eu estava consciente de que daquele casting eu não passava. Estava consciente disso, correu mal, estou tranquilo, estou continuo a fazer. Só que quando começaram a chamar os nomes, chamaram também o meu. E eu estava incrédulo, eu não estava a acreditar que também tinha sido chamado, já que correu super mal. Quem esteve lá, até os colegas eles recordam. Entretanto, subimos numa mesa, numa sala, e a chefe de produção, que atualmente é minha chefe de produção, disse-me assim: "Oh rapaz, eu não gostei do teu casting, você não falou nada de jeito, não gostei do teu casting, mas tem algo em ti que me chamou a atenção, você e a câmera, tem alguma coisa aí que eu gostei, tipo, o teu jeito." Gostei, veio na segunda-feira, isso em junho de 2012, até hoje nunca mais saí. Mas é o que querias? Tipo, sempre queria ser apresentador? Sempre foi, não propriamente apresentador de televisão, mas a minha paixão desde puto era trabalhar em comunicação. Porque eu, graças a Deus, desenvolvi a comunicação muito cedo. Daquele tipo de criança que não falava as coisas da sua idade, né? Eu falava, já perguntava as coisas com alguma lógica e tudo mais. Apresentava programas infantis que se faziam nas famílias, na igreja, enfim, tinha algum realce nesta forma como eu comunicava. Isso chamava a atenção dos mais velhos. E então este desejo era sempre alimentado. Né? Este desejo era sempre alimentado e as pessoas ficavam curiosas, que esse rapaz comunica assim e tudo mais. E então sempre gostei disso. Tanto é que eu também comecei a fazer rádio muito cedo e esse gosto foi aumentando até a data presente. Nunca pensaste em entrar para uma escola de dança? Porque você não vai dar porra nenhuma. Você dança mal, ué. Não, é sério, tipo, eu mandei-te uma foto. Yeah. Tu consegues ver foto, por exemplo, de um bailarino, foto de uma pessoa que sabe dançar e só um toque. O teu mambo não é toque mesmo, coisa nenhuma. Você olha mesmo, esse quer fazer quê? Tipo, nunca... Eu acredito que não sou o único que diz que não sabe dançar. Mas o que me deixa assim, às vezes, é que você insiste em dançar, tá sabendo? E as pessoas... E você tipo faz de abuso porque você sabe que não tá bom. Mas faz. E eu quero saber se você sempre gostaria de saber dançar. Porque tens tempo, você ainda tem os ossos aí, és puto. E aí podes ainda aprender a dançar. Mas você não quer aprender a dançar. Mas insiste mesmo em fazer aqueles mamos. Pode acreditar que aí o programa cai sem gritar, aquelas danças. Não, conta Mateus, isso tem uma lógica. Tem uma lógica pensada. Há uma frase, e se calhar vocês vão identificar-se com a frase que eu vou dizer. Há uma frase que diz assim: mesmo que não está bom, você dança só. Acho que tu já ouviste também. O que é que acontece? O saber dançar ou não depende muito do ponto de vista do observador. Ok? E a dança, ela não é tipicamente algo que toda a gente tem que fazer igual. Ela é a expressão do corpo em relação a algum som que se ouve. Se eu eventualmente estiver a ouvir algum som, eu vou movimentar-me da forma que eu entender que tem de ser. E eu aprendi que na realidade é também uma forma de afirmação. E eu quero passar uma mensagem lá em casa. Que a ideia não é você ser como todo mundo. Você pode ser quem tu és, da forma que tu entenderes. E ser aceito pelas pessoas e fazer a tua cena. Então eu sempre percebi que eu não preciso aprender a dançar. E eu quando ouço uma música eu danço da forma que eu entendo. Muitas vezes não acompanho a música porque eu tenho alguma dificuldade em ouvir o ritmo e dançar à medida. Eu às vezes com o ritmo não consigo e danço. Tanto é que quando danço visual a mulher me atrapalha. Mas agora, no teu eu. No teu eu. No teu eu. Deixa só coisa de volta. Seja humilde. No teu eu. Sabes dançar? Conta Mateus. Sim, puto, João. Eu bailo pra caralho. O camarada insiste no erro. Amanhã vai ser o programa, vai reparar. Bailo pra caralho. Amanhã faz o... Se quiser desafio agora, a gente faz, mano. Não é que ele desafia mesmo. Não é melhor não. Sabe por quê? Você é o Giovanni, você já fez o teu nome.
o meu nome tá prestes a ser feito. Você é do tipo que mesmo que não tá bom, vão te aplaudir, porque é o Giovanni. Os dois toques podem virar febre. Até o meu filho dá, sério. Toque de Giovanni. Aquele mapa que você faz. Eu vejo assim, toque do Giovanni. Teoniro, para com esse mapa. Tá sabendo? Eu não tenho um toque do avô, mas não tem. Mas tem toque do Giovanni. Mas é com a dança. Deixa eu ficar daí. Bem, alguém quer fazer uma pergunta? Chamou? Vamos priorizar as meninas? Eu também sou menina. Líder, baixa, passa aqui. Sim, eu já falei da idade. Só não disse de onde nasceu. Que província. Responde já, né? Bom, eu nasci no Sambizanga. Nasci no Sambizanga, na maternidade. Esta que está aqui no Miramar, como é que chama? Esqueci o nome. Aquela aí, da Gula. É Sambizanga aquilo, não? Né? Foi que a minha mãe me disse, não sei se não é eu disse. Mas é lá onde eu nasci, ok? Sou natural de Luanda mesmo. Os meus pais são de Kwanza Norte, mas eu sou natural de Luanda. Mas sabes que tradicionalmente costumamos dizer que nós somos a origem dos nossos pais, né? Então eu sou de Kwanza Norte, mas nasci em Luanda, na maternidade de Augusto Ngangula. Já somos dois do Kwanza Norte, eu também sou do Gulungu Alto. E a Gulungu Alto, gasta aquele que é o mote. O suco. Tu é que é o ele. Ocupando um chuva de Hiroshima, o Evo. Essa é uma música balagueira. Eu falo que bom, eu nasci no Gulungu. E só para continuar, Giovanni, viveste também no Kazenga, não? Meu irmão, seja sincero com todos nós, já? É mesmo assim. Já usaste que o farol, pungo-pungo, ancorou na vida? Não me diz que não usaste. E por outra. Olha. Não, outra coisa, Giovanni. Mas tem certeza mesmo que tens mesmo 1,50 m? 50 e 68 agora. 1,68 m. Eu acredito na katana que está na bandeira da Angola. Não, eu sou muito fã do Adilson. Gosto muito dos números dele e claro, o Sargento Apito também. Mas o meu humorista favorito não são vocês, né? Não, vou responder. Não, eu tenho que abusar às vezes o meu brada, porque acho que quando tem qualquer oportunidade, viu que me chegar o tempo todo. Então, nós aproveitamos a organização. Não, mas para dizer o quê? Ele perguntou se eu sei. Já usaste o... Eu sei, essa é a pergunta. É assim, como eu disse, eu sou casado há 3 anos, casei-me em 2019, no dia 14 de setembro. Entretanto, até antes deste período, eu não me preocupava com essas coisas de kifarus e tal. Assim, sinceramente, nunca usei. Mas quando você se casa, você começa a perceber que... Para quem não sabe, eu quero informar que... Não deixa eu terminar de falar. Conta, Matheus, deixa eu só terminar. O que acontece? Eu, há mais de 5 anos, que adotei somente utilizar a medicina natural. Sempre que, quando eu me sinto mal, vou sempre a medicina natural. Como vocês devem saber, a base de plantas, de produtos naturais e tudo mais. E então tenho seguido à risca a medicina natural. Deixei um pouco a medicina convencional por causa de outras questões também que prejudicam químicos e tal. E então, o ano passado, 2021, eu habituei-me a usar um material que foi indicado pelo Dr. Ricardo Gaio, chamado pau duro. O pau duro é uma planta que você ferve, tomas e você pode salvar o teu casamento por causa do pau duro. E foi a primeira vez que eu usei. O ano passado, nunca mais usei. É uma planta. Ok? Um abraço aí ao Dr. Ricardo Gaio.
E então o pão duro você ferve, é um bocado amargo de tomar, você ferve, ok? Depois vais coar aquela água assim meia verde, tu vais tomar aquilo e tens o teu casamento salvo. Basicamente isso. Respondida a pergunta. Não que eu esteja a precisar, não que eu esteja a precisar, é que eu só usei por influência dos amigos. Um amigo diz, usa só e tal, eu sem perceber eu usei Pode me recomendar? uma única vez. Então, qual foi o Não, eu consigo perceber que também pela tua idade já tens esse problema. Então você pode recorrer a isso. É uma planta boa. A pergunta. Ok, Kaela Nahara é o meu nome. Não danças nenhum, mas cantas bué. Mas a minha pergunta é a seguinte, sendo o Giovanni influencer e todo mundo já sabe, se fosses um Deus e tivesses que mudar o mundo em que vivemos com tipo todas as, desculpa o termo, merdas que acontecem na sociedade, o que é que farias? Se fosses um Deus e tivesses que mudar muitos males, qual seria o mal que tu mudarias? E tipo, por que seria essa a tua prioridade, sendo você Giovanni e tendo o poder de influenciar as pessoas que tipo te seguem? Bom, eu vou responder isso de uma forma responsável e muito séria, mas eu gostava que essa minha resposta ao microfone não falhasse, porque vou falar um assunto um bocado sério para algumas pessoas, mas para mim é natural. O que é que acontece? A tua pergunta é olhar para o horizonte temporal, do tipo, o que era e nos tempos atuais, ou só para os tempos atuais? Ok, a olhar o que era, eu realmente podia, se calhar, no caso de ser Deus, permitir que Adão e Eva, e eu sou crente e eu falo isso abertamente porque sou temente da palavra de Deus, que a história da humanidade, do ponto de vista da crença da palavra de Deus, tinha de ser diferente. Provavelmente o mindset para muita gente que crê, pastores e tal, podia ser diferente. A questão do jardim e tal, eventualmente porque a percepção humana não consegue chegar à dimensão da inteligência de Deus, não conseguimos entender o que aconteceu lá, mas neste poder de Deus, certamente eu podia não permitir que Eva e Adão cometessem o erro que cometeram e tornar o mundo da forma que está. Eventualmente eu podia fazer podia tornar isso diferente. Agora, atualmente, para a realidade, uma coisa que me incomoda muito nos últimos tempos, porque eu costumo prestar muita atenção, eu calava um pouco a boca da Net Nahara e aquela outra menina, como se chama? A Nelka. Vou lhe dizer porquê. Reparem, se você não pode melhorar o mundo que você encontrou, esse microfone está feito. Se você não pode melhorar o mundo que você encontrou, então por favor, não prejudique, não faça com que ele seja pior, ok? Eu acho que para a nossa realidade angolana, eventualmente o mesmo assunto ganham contornos em outras partes do mundo. Nem toda a gente pensa assim, com qualidade superior, nem toda a gente tem a capacidade. Esse microfone também irrita. Nem toda a gente. É um movimento. É um movimento? Tá bom assim? Sim, essa posição sempre. Se baixares. Ok. É do. Ele é aqui de São Paulo, ele traz. Ah, ok. Assim, se baixar, já foi. Ou permanece. Ok. Yeah. Não, mas também percebo, tu ainda não tens muito base, mas pronto. O que acontece? Eu podia. Conta Mateus, já. Meus amigos, está aqui o Adilson, daí o Sargento e o avô, vocês já me instigam para cara, você tem noção. Não gastei que aproveitar a oportunidade. E o que eu estava a dizer? Entretanto, você não precisa tornar o mundo pior, ok? Claro está que no mundo não vais ter sempre pessoas de mentes brilhantes, que falam tudo de bom e tal, mas não precisas piorar o que já encontraste. Há uma onda de atenção exacerbada, quase que desmedida, para as baboseiras que essas moças falam. Eu acho que você não precisa dar atenção a isso, você não precisa... Eu calava literalmente a voz dessas meninas. Irritam por quê? Você não pode dizer, Giovanni, mas tem muita gente que também fala asneiras e tal. Mas é impressionante o número de atenção e visualização que dão a tanta mediocridade que as pessoas ficam a falar e tal. E vou dizer mais, nós somos um país atípico. A nossa educação não é forte como os outros países. Não temos uma educação para lá, que as pessoas estão preparadas e tal. A internet ainda é um mundo desconhecido para nós. E infelizmente as nossas irmãs mais novas pegam aquilo que essas meninas falam na internet
que visualizam e fazem daquilo como sendo certo. E para aquilo irrita-me cada vez que vejo aquilo, comentários e tal, é que me irrita mesmo. E eu aprendi uma frase que diz assim: o errado, e assim concluo a minha resposta, o errado é errado mesmo que toda a gente esteja a fazer. O certo é certo mesmo que ninguém esteja a fazer. Então é basicamente essa a minha opinião. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de louvar a iniciativa na questão de nos trazer um bocadinho mais próximos daquelas pessoas que só temos a oportunidade de ver dentro da televisão, mas fora. E a história, o relato que aqui o nosso Giovanni Comandante fez, nós conseguimos nos rever. Primeiro é porque ele veio do Kazenga, não é fácil crescer no Kazenga. E o Kazenga deu um jornalista. E fora disso, é o programa que você tem. Parece ser o primeiro de um programa de entretenimento, se falei bem, onde você consegue perceber que tem dois jovens, literalmente escuro. Não era comum encontrarmos isso. Parece que a TVzinho trouxe essa diferença, essa nova abordagem relativamente da televisão. Primeiro, eu agradeço por essa oportunidade que a TVzinho permitiu tirássemos a ideia de televisão e programas do tipo só acontecem com pessoas de toda cor diferente da nossa. A outra coisa que me deixa totalmente feliz é a forma sábia de como você consegue exatamente passar as suas competências. Porque parece ser um programa simplesmente de entretenimento, outras pessoas vão lá para se divertir, mas no final daquilo existe uma pedagogia. É o que nos deixa exatamente feliz. E nos falaste do critério de acesso à vaga, né? Foste para acompanhar um amigo e acabaste porque eles verificaram que você tinha exatamente contacto ou familiarização com a câmera, apesar de que o teu casting não correu bem por causa do nervosismo, mas há outro aspecto que a produtora ou que a coordenadora conseguiu verificar, né? A minha pergunta sugeria exatamente o seguinte: nós sabemos que os radialistas apostam muito na qualidade da voz, porque é a única forma que se tem, a única arma que tem para aprender os ouvintes. E depois nós começamos assim a ver alguém com uma voz daquela, que se calhar na rádio, e não sei se até agora fazes rádio, uma voz daquela dentro de uma televisão. E nós aqui começamos a perceber que o lugar que você tem é de mérito, não é meramente um padrinho na cozinha, que nós aqui, porque eu fora tinha a ideia de que se calhar tem alguém que está exatamente a alimentar a tua posição ali. É o que nós temos. Nós sempre não colocamos o mérito, né, que é a competência acima de tudo. Então, eu sinto muito feliz e grato pela oportunidade de nos passar essa experiência, porque eu sei, eu penso que essa mil perguntas não vai servir exatamente só para conhecer os artistas, mas as vossas respostas funcionam exatamente como lubrificante de quem exatamente quer trilhar um caminho. Então, eu estou muito feliz pela essa forma pedagógica de como você está a responder às perguntas. Apesar de um jeito humorístico, né? Porque é assim que ocorre a aprendizagem na brincadeira. Estou muito, muito, muito grato e obrigado pela oportunidade. É interessante, eu gostei, fico feliz. Eu costumo dizer que acaba sendo uma representatividade de onde eu estou a vir, de uma realidade um bocado difícil, mas que a minha mãe sempre nos colocou em mente que se tu quiseres ter algum lugar ao sol, se tu quiseres ter algum espaço, você precisa, porque eu não sou de uma família... Fala muito alto. Fala muito alto. E a nossa mãe sempre nos disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, é que se você quiser ganhar o espaço, eu não sou de uma família que tenha muitas posses, não sou de uma família XPTO, mas a minha mãe sempre nos disse, para você ter o espaço deles, os ditos que têm os lugares, você precisa fazer melhor do que eles. Tens que, se eles correm uma vez, você corre duas, corre três.
Então eu sempre apostei, até hoje eu durmo tarde, eu fico alegre e tudo mais. Não porque agora imagino fazer uma concorrência com alguém, mas é com o objetivo de poder ser um diferencial. Quando alguém me ouvir, quando alguém ver aquilo que faço, e perceber que não é somente, e falavas bem, a mensagem que queremos passar não é somente um programa de entretenimento, mas é sobretudo rapazes que saíram de uma condição, estão numa outra, mas que têm igualmente as competências que as outras pessoas têm. Eu não preciso ser o Igor, que tem o pai que faz, a Zuleika, que foi Miss, eu não preciso ser Daniel Nascimento e outros mais nomes, são típicas da sociedade de pessoas que saem de uma família já, vamos dizer, organizada, digamos assim, e têm um espaço que tem, claro que muitos deles também com a sua competência, mas nós saímos de uma outra realidade, queremos expressar ao mundo que onde eu vim não define aquilo que sou. É porque eu andei a estudar sobre isso, andei a me preparar para ter o lugar que tenho, e eu tenho sido honrado, felizmente, as pessoas que eu conheço nesse país e que mandam nesse país, todas elas eu as conheci porque eu próprio criei as minhas influências. Não é porque alguém me colocou numa condição e assim aconteceu. Não, as pessoas com quem eu lido, com quem eu falo atualmente, e hoje por acaso até posso me gabar, liguei para uma pessoa que vocês conhecem e que manda nesse país e falamos tipo na boa, e quando acabou a ligação falei, uau, eu falo com esse cota. Percebe? Ou seja, ele não me conhecia de parte alguma, só conheceu o Giovanni pela condição de apresentador e mais nada. Ou seja, para concluir este comentário, quero dizer o quê? Eu quero dizer que nós precisamos criar um espaço ou uma era, uma fase daquele que está a sair no São Pedro da Barra, está a sair lá nos mais recônditos lugares desta Angola, e pensar assim, eu estou aqui nesta periferia, mas eu posso chegar onde toda a gente chega. Que um dos mais altos lugares a chegar, naturalmente, é um lugar de exposição, de visibilidade. E nós chegamos lá, literalmente, sem padrinho na cozinha, sem alguém que nos empurrou, sem alguém que... Eu falo isso com muito orgulho, porque eu preciso ser um orgulho para outras pessoas que saíram do meu bairro, que têm uma condição, se calhar pior do que a minha, e estão lá, e é possível chegar com a competência. Já aconteceram situações, por exemplo, de, em vez, por exemplo, todo ar somos os apresentadores mais antigos nesta altura, depois da Dina Simão, de reunião, que Giovanni já não pode ser apresentador, mas que quem me defendeu na reunião, quem nem sabia, vinha saber bem depois, pessoas a dizer assim, não, vocês tiraram o Giovanni daí, pelo amor de Deus, não tiram o rapaz daí, se vocês tirarem a própria televisão vai se ver comigo. Ou seja, eu vim saber isso anos depois, de uma pessoa que eu não sabia, que me defendeu quando ouviu que estavam a criar um complô para eu não estar naquele espaço, porque propriamente não faço parte daquele meio. E então isso é fruto da nossa competência, do nosso trabalho, daquilo que temos feito, e fico feliz. E se até aqui até mesmo me despedir amanhã, ok, já saio satisfeito. Desde já, Giovanni, eu admiro o teu trabalho. És um apresentador de excelência. Mas, para alcançar uma resposta conclusiva à minha questão, eu gostaria muito rapidamente de saber se tu estudas ou te formaste em comunicação social. Comunicação social. Então, eu penso que estás em altura de responder a minha questão. A minha questão concentra-se na discussão que houve entre Salu Gonçalves e o Carlos Alberto. Pois é, o Carlos Alberto. Bom, Salu Gonçalves chegou a afirmar que tem mais de 32 anos de jornalismo. E o Carlos Alberto contrapôs o Salu Gonçalves, dizendo que tu provavelmente tens 20 anos de jornalismo. E eu vou chegar lá e vais perceber porquê, a minha pergunta. E Salu Gonçalves ficou completamente irritado. Mas Carlos Alberto afirmou literalmente que o Salu escreveu a trajetória dele. Salu Gonçalves começa num programa de entretenimento, que era por via do humor. Por via do humor e tal. E depois desse processo, ele vai
para o Quialumingo. Depois do Quialumingo, provavelmente, se a memória não me traiçoa, vai para o Kwanza Sul. Depois do Kwanza Sul, eu acho que vai para TVzinho ou para a Rádio Viagem. É mais ou menos isso. Bom, e o Carlos Roberto, uma forma dele de ser, ele faz uma análise da questão da distinção entre um apresentador e jornalista. Carlos Alberto diz que apresentador e jornalista constituem duas fontes distintas de conhecimento, mas é óbvio que existe uma certa afinidade, porque o que um faz, o outro faz, e vice-versa. E tanto contigo, um profissional, estudou comunicação social, e a minha pergunta é muito técnica: será que para o Giovanni confunde-se muito hoje jornalista e apresentador? Ou seja, jornalista e apresentador, na sua ótica, constituem dois pontos distintos de conhecimento? A primeira pergunta. A segunda pergunta: como é que Giovanni encara a nacionalização da TV Kimbo face à realidade de hoje? Nós estamos numa realidade em que o jornalismo online ou digital tem muita autonomia face ao, por exemplo, ao jornalismo impresso ou ao jornalismo convencional. Relativamente a essas duas questões, qual é a tua análise? O que é que tu pensas sobre esses dois aspectos? E ainda bem que estuda a comunicação e falou de uma coisa boa. E muitos apresentadores não fazem. Daí que eu disse que tu és um apresentador de excelência, porque tu tens um cuidado linguístico. E muitos apresentadores não têm. Ok? Não vou fazer a terceira pergunta porque vou dar espaço para os outros. Mas se os outros não fizerem a pergunta, eu vou colocar. Ok, muito obrigado. Uau, perguntas muito interessantes, gostei mesmo. Antes de mais, felicitar o Cota Mateus, porque eu nunca mais vi assim o clima onde realmente estamos a conversar. As pessoas hoje só querem ouvir música, gravar vídeo no TikTok. Esse é o objetivo do vídeo. Não há uma reflexão objetiva e subjetiva relativamente às várias questões que surgem. Mas deixa eu dizer assim, em relação à pergunta que me coloca, deixa primeiro confessar que eu fiz cursos técnicos ligados a jornalismo. Eu formei-me em gestão e marketing na Universidade Oscar Ribas, que é porque depois de algum tempo eu, por estudar e estar na prática jornalística, já fui repórter, já trabalhei na área de informação, enfim, já tinha reunido um conjunto de experiência. Eu não quis continuar a estudar a mesma coisa, queria eu diversificar um pouco os conhecimentos, né? Então fui estudar gestão e marketing, onde, graças a Deus, consegui aperfeiçoar outros conhecimentos. Mas relativamente à pergunta é a seguinte: há uma confusão abismal entre o apresentador e o jornalista. E a distinção aqui é muito simples de fazer. O jornalista é aquela pessoa que trabalha com conteúdos noticiosos, ok? A informação como tal. O jornalista é aquela pessoa que trata matéria, vai buscar primeiro, trata a matéria, depois a apresenta. Esse é o jornalista, que é o Virgílio Fuller, um jornalista, e outros mais que trabalham assim, tecnicamente com conteúdo noticioso. E que tenham naturalmente, há uns, e agora a carteira de jornalista fala isso, existem aqueles que tiveram uma formação como tal para isso, mas há outros que a vida e a experiência lhe conferem essa competência para ser jornalista pelo tempo que executam o seu trabalho, ok? Então estes acabam sendo jornalistas, embora não tenham feito um curso técnico ou um curso superior, mas o tempo de estrada, o tempo a fazer aquilo, lhes confere essa competência de serem chamados jornalistas por tratarem, repito, conteúdo jornalístico como tal, que é informação, que é lidar com notícias. E o apresentador, qualquer um pode ser apresentador, qualquer pessoa. O humano pode ser apresentador, tu não podes ser apresentador, mas qualquer pessoa que... O que é o apresentador? O apresentador é alguém... O apresentador é alguém que tem uma certa competência comunicativa e linguística, que tem a possibilidade de comunicar para as massas devidamente, ok? Há outras pessoas, que é o meu caso, que já frequentei cursos ligados a jornalismo, que já tratei notícia, que já fiz isso por muito tempo e atualmente estou na condição de apresentador. Mas se formos ver aquilo que eu já fiz, mesmo a nível da Zimbo, na Rádio Mais fiz informação por 3 anos e tudo mais, então eu sou um jornalista, ok? Porque eu já exerci isso, mas só nesta altura sou como apresentador.
Entretanto, esta é a grande diferença. Por isso é que hoje há uma certa vulgarização desse aspecto. Porque qualquer uma pessoa vai lá de paraquedas sem conteúdo nenhum. Tanto é que vemos apresentadores atualmente que tu vês a comunicar, tu percebes logo que falta alguma coisa, falta alguma base. E como estamos no centro da imagem, por ser bonitinho, veste bem, já é apresentador, está lá e é aplaudido e tal. Mas do ponto de vista de conteúdo, os anos passaram, mas não acompanhou a evolução do ponto de vista de conteúdo para as pessoas trabalharem nisso. É basicamente esta a primeira pergunta. Na outra pergunta que colocou, eu posso dizer claramente que a internet trouxe uma outra possibilidade de pessoas terem acesso à informação, ok? A internet acabou sendo um veículo para que a televisão, a rádio e a imprensa, quando digo imprensa, estou a referir-me mesmo ao jornal, não é? Não pensasse que estava sozinho no mercado. Então a internet deu essa possibilidade para poder fazer isso. E entretanto, eu acho que houve aqui, de certa forma, nesta informação, nesta pergunta que me faz, houve alguma interferência em termos dos conteúdos que são emitidos pela televisão, pela TVzinho de forma particular, por conta da realidade que nós todos conhecemos. Infelizmente, ainda não temos uma liberdade de imprensa como tal. Está-se a trabalhar ainda muito, o caminho ainda é longo, mas passos já têm sido dados, ok? E aqui, para algumas pessoas, pode parecer politicamente correto, mas não é, que o presidente João Lourenço fez um trabalho que eu acho que, imagina, há 10, 15 anos, há coisas que se falam hoje na televisão que não seriam ditas. Vocês vão concordar comigo que na televisão você vai dizer: está a trabalhar mal o presidente? Duvido. Era uma realidade completamente diferente. Então, embora ainda não atingimos a liberdade de imprensa como tal, mas um passo já foi dado, que falar algumas coisas como tal. Um programa como Fala Angola, por exemplo, há 10 anos ou há 15 anos, não terias na tua grande programação, que expõe essas verdades, que fala isso, o administrador trabalhou mal e não sei quantos. Tu não tinhas isso, atualmente tens. Então acho que é um passo, mas ainda está muito distante para ter aquela liberdade que todos nós ansiamos, que eu dizer assim: senhor presidente, você trabalha mal, você faz e tal. Ainda não temos isso claramente, mas isso também, a democracia, ela nunca é, quem estuda democracia vai me dar razão, ela nunca é um estudo acabado. Questões democráticas nunca é uma coisa que já somos democráticos, não. É sempre um processo de afinar mais um elemento, de afinar mais aquele elemento e chegar-se até o fim comum que toda a gente anseia. Espero ter respondido a pergunta, não sei, mas é basicamente essa a ideia. Há uma pergunta aí? Estou atentamente às questões ou às explanações de Giovanni. Minha pergunta vai para o seguinte, Giovanni. Uma vez que o showbiz da comunicação social carrega uma parte gay, será que Giovanni... Não sei se vai terminar onde, né? Termina. Uma vez que Giovanni já teria sido expulso ou retirado do programa, será que não tem a ver com questões de não aceitar? Uma vez que também há um grande monstro também da comunicação social, na qual leciona a cadeira de semiótica numa das universidades, não vou dizer quem. É um monstro do entretenimento, acho que o Giovanni sabe quem é, tem essas frequências. Será que não tem a ver também com esse lado? Giovanni sempre querido por alguns colegas que não apresentam requisitos ou reúnem requisitos para estar. Não quer dizer que eles não sejam bons naquilo que fazem, mas comparando algumas edições ou alguns anos passados, são eles sempre a ganhar. Será que não tem alguma ligação ou algum envolvimento com o outro lado? Sinceramente, está me conhecendo, está aqui, está bom, filhos? Está me conhecendo. O que acontece? Relativamente a esta pergunta, há coisas que, pelo menos do meu lado, vou começar a responder dessa forma, que eu não abro mão, ok? Às vezes dizemos: não,
Giovanni, cada um tem a sua opção sexual e podes não concordar, mas respeita. Ok? O que eu vou dizer pode parecer um pouco assim pesado, mas deixa aqui dizer. Pela educação religiosa que eu tenho e por aquilo que eu aprendi, eu não faço nenhuma coisa nem outra. Não respeito nem concordo. É somente a minha opinião. Eu acho que a pessoa pode quiser fazer a sua vida o que ele quer, mas pelo amor de Deus, não incuta essa tua realidade, essa tua opção para a vida das outras pessoas, que não tem nada a ver com isso. Então, eu condeno, eu não defendo, eu não aplaudo e eu não chego perto, ok? Então, rapidamente respondendo, se é esse o motivo, até agora nunca me apercebi. Por não fazer parte deste número e tal, nunca me apercebi. Mas estas pessoas, algumas, já tive uma outra quesilha por causa de alguma opinião que eu fiz. Mas existem uns canais de televisão que mais claramente demonstram isso na televisão. A TVzinho, infelizmente, não. A TVzinho tem uma outra postura em relação a isso. Eu não acho que seja normal, porque a nossa realidade é completamente diferente. Isso não é Brasil, pessoal. E até o pessoal da internet tem que ver isso. Angola não é Brasil, Angola não é América, não. Nós somos um país africano, nós somos Angola. E temos os nossos hábitos e costumes. E essa questão de mulher namorar com mulher, homem namorar com homem, não é uma conduta tipicamente africana e angolana. Não vou dizer africana, vou dizer angolana. Vão dizer assim, não, mas tem que se abrir para o mundo. O mundo agora é uma aldeia global. Mas que tudo tem um contexto. E o contexto nacional, angolano, eu acho que não aparece caminho que os nossos pais, nossos avós nos educaram, e eu acho que não devia ser assim. Quem quiser fazer que faça, quem quiser beijar é mulher, quem beijar mulher, beija mulher, a vida cada um é sua, mas eu não abro mão disso, eu não aceito. E eu luto imenso com a minha filha para nunca chegar esse conteúdo no seu ouvido. Tanto é que ela agora tem 13 anos, ainda não tem telefone, graças a Deus, para tão cedo não chegar a essa informação. Eu procuro ter esse cuidado, que eu não concordo, eu não faço. Se você é gay, é tua vida, está fixe, mas eu não concordo, eu não aceito e pronto, essa é a minha opinião. Ok. Mas acho que não é esse motivo que... acho que não. Ok. Líder, faz favor. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. É a terceira vez que cá estou. E, por incrível que pareça, nunca fiz nenhuma pergunta. Não é que os outros sejam menos importantes, mas eu tenho um carinho especial pelo Giovanni. Muito obrigado. Acho que a televisão tem esse poder. Acho que eu não sou o único. Você consegue ver alguém e mesmo que não conviver com essa pessoa, dizer que essa é uma boa pessoa. Yeah. Então eu sinto isso da parte de Giovanni. Dizer ao Giovanni que ser tu mesmo, permaneça o que você é, ainda que todo mundo, todo o universo fosse cego, ao ponto de não enxergar o sol, não mudaria o facto de que ele existe. Então, dizer ao voz, existem pessoas, não sei se o Giovanni também já percebeu, que assistiam ao teu programa da tua dança. Eu, por exemplo, já mudei de canal para te ver a dançar, porque é mesmo engraçado, né? E ele depois percebeu que ele foi muito longe para disso. A dança não matou. O toque dele é mesmo maluco que ele fez diferente. Então, dizer ao Giovanni, não tem uma pergunta para fazer, só dizer que recebe esse carinho de forma especial, porque existem muitas pessoas que gostam de ti, e eu ainda acho e tenho a certeza que és uma excelente pessoa, e continua assim. Uau! Obrigado. Eu fico mesmo feliz, muito obrigado, mano. Tem sido, e eu às vezes não acredito, que cheguei a merecer o carinho das pessoas, porque tu quando estás naquela caixinha em frente a uma câmera a fazer o programa,
dá a impressão que só és tu, os teus colegas câmaras, no caso a minha colega Elisete que faz comigo o programa, o realizador, iluminotécnico e tal, o teu time de trabalho, mas na realidade atingimos a muitas pessoas. Estive agora o final de semana passado em Benguela e uma vez mais fui surpreso, fiquei surpreso com o carinho que as pessoas têm por mim, que nós nunca conseguimos compreender o impacto do nosso trabalho, até que elas se apresentam para ti e te dizem o que realmente sentem quando te veem. E então é muito satisfatório, muito bom, por isso é que eu disse e repito, se neste exato momento, a TVzinho, se a Giovanna foi bom enquanto durou, não queremos mais, assim, com muita sinceridade, eu saio satisfeito, porque eu acho que eu consegui ganhar algum carinho das pessoas, consegui realizar algumas coisas a quem preconizei fazer desde o princípio, que é passar a minha alegria, a minha disposição, que é principalmente não ser igual a A, B ou a C. E ser eu mesmo, eu acho que tem sido a matriz que tem me mantido aqui e que o pessoal tem gostado. E como tenho sido eu mesmo, não tenho como mudar e eu fico feliz. Muito obrigado por estas palavras. Bem, vamos a terminar. Obrigado. Vamos a terminar. A ideia do Mil e Uma Pergunta é essa. Se deres conta, acabas por dar conta que muita gente te conhece. Acabam por perguntar aquilo que você não nem sequer sabia. Vamos a mais duas perguntas e fechamos. Depois termina comigo. Vamos aí ao conta Paulo. É o Paulo? Mas faço uma pergunta curta, mano? Alô, muito rapidamente, e as pessoas olham não é? Como pessoas que têm muito dinheiro. Muito rapidamente, Giovanni, ganhas muito dinheiro como apresentador? Essa pergunta também é fácil responder, né? Vou responder de uma forma muito simples também, que é... Desculpa, Giovanni. Responde as duas numa cacetada, pode ser? Gostei de tudo, né? Obrigado. Grande cena. Desculpa. Primeiro parte da ideia, mano, que ganhar muito ou pouco depende. Depende aquilo que é, por exemplo, as tuas... como é que eu direi isso? Depende muito daquilo que é o que você entende como sendo ganhar muito. Há quem, a ganhar 2 milhões de kwanzas, pelas necessidades que ele tem e o estilo de vida que ele leva, pode ser pouco. Consegues viver só como apresentador? Eu atualmente, para além de apresentador, trabalho numa instituição pública e pronto, eu consigo no final do mês ter essas duas coisas que eu ofiro. Mas em termos da televisão, eu acho que não ganhamos mal, mas pode ser melhor. O apresentador? Okay? O apresentador. Na condição de apresentador, pelo menos, aquilo que eu conheço, que me chega aos ouvidos, que eu já vi. Não, pelo menos a nível da TV5, que eu conheço, não há um apresentador como tal que ganhe, por exemplo, menos de 400 mil kwanzas, por exemplo. Pelo menos até aqui, não conheço um colega meu daquilo que me chega. Não sei se calhar há uma outra coisa a passar atrás de mim, mas pelo menos a nossa realidade não tem um colega apresentador que já tem alguma experiência, o tempo de experiência que eu tenho, por exemplo, e outros mais com alguma qualidade que ganham menos de 400 mil kwanzas. Acho que não, pelo menos até aqui não sei. Então é dali para frente, uns chegam 10 milhões mesmo para brincar. Mas é razoável, pelo menos para mim, devo confessar que me sinto, só com o meu salário de apresentador, me sinto extremamente satisfeito, porque eu também, deu que eu estou a vir, não tenho hábito de vida luxuosa, vou encontrar isso aonde, não sei. Então não tenho hábitos que me levam a encher a cabeça. Giovanni, acho que eu sou... polícia ganha uma. Então, em síntese é basicamente isso. Eu me sinto super satisfeito com o salário, consigo viver disso, com aquilo, então, podia ser mais, podia, mas estou-se bem, teve esse momento do salário, Temos a última pergunta, faz favor. Temos duas. O jovem é pela primeira vez vai fazer, vou dar minha prioridade. Mas vamos ir na moça. Moça, faz favor. Giovanni Colacala.
Boa noite, família. Boa noite. Bem, a pergunta que está a fazer o meu cérebro não calar é mais ou menos o seguinte: como é que tu consegues ficar à frente das câmaras e consegues controlar o nervosismo? Consegues dominar o olhar? Como é este contato visual entre as câmaras e como consegues prestar atenção à audiência que tens quando tu falas? Uau! É a mesma coisa como conseguir ir, por exemplo, a uma barbearia e o barbeiro está com a máquina, vai cortar com o cabelo e não vai precisar fazer uma oração, por exemplo. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que com o tempo... Como é que a senhora chama? Como é que a senhora chama? Maria Miguel. Maria Miguel. Com o tempo, naturalmente, você acaba já, vamos dizer, estar habituado com aquela circunstância, com aquilo. E quanto mais não seja, quando é algo que tu gostas muito, fica mais fácil fazer aquilo. Entretanto, com o andar de carruagem, nestes 10 anos, estar em frente de uma câmera, naturalmente chega uma altura que uma câmera à tua frente é a mesma coisa que está a falar com Rocha, né? E acontece. Então é muito normal. E você acaba tendo esse hábito. Uma vez respondi a alguém: o que é que tu fazes? Ah, não, eu sou professor e eu dou aulas e tal, mas eu vejo que tu ficas muito à vontade, parece que não tem câmera. Falei: sim, tu quando estás a dar aula, estás aí a pegar o giz, ok? Tu dás aula, tranquilo. Então com o tempo você se habitua com aquela realidade. E cheguei numa altura, graças a Deus, que realmente quanto mais pessoas me sinto mais à vontade, quanto mais câmera melhor, porque aprendi, eu praticamente cresci a fazer isso, e então fica fácil por causa do hábito, não é tudo uma questão de hábito e de aprendizado. Claro está, juntando a isso alguma pesquisa, alguma formação, o olhar. Quem vê o meu programa, existem formas técnicas de você olhar para a câmera e cativar a atenção de quem está a ver, por exemplo, e por aí adiante. Ok. Giovanni Comandala, grande Giovanni. Olha, sou muito teu fã, mano. Obrigado. Já agora. Obrigado. Sou muito teu fã, gosto muito do teu trabalho. Eu só gostaria de saber onde é que foste buscar os teus toques mundiais. Foda-se. Faz favor, mano. Eu vou ter grande da roxa. Bom, o que acontece? Na verdade, eu não consigo precisar, assim, um momento que eu imaginei na minha cabeça, vou fazer isso. Apenas a vaga ideia que tenho, que estávamos aí a divertir e tudo mais, o pessoal dançava muito e tudo mais. Eu não danço quase nada. Tirando só que de cima também a mulher me atrapalha, né? Mas... sorriso da merda. Eu vi o pessoal dançar muito e tal, falei: como é que eu danço isso? Como é que eu faço? E comecei a mexer no meu corpo, mano. Comecei a ter um que eu dou, por exemplo. E quando eu vou dar esse toque, o pessoal gosta muito da minha... eu comecei a... Não consigo responder essa pergunta, mano. Só assustei e já está. A outra pergunta aí, pessoal. Um abraço ao Fred Costa. Boa noite. Boa noite. Giovanni, essa é uma nova televisão, TV Girassol. O que achas dessa nova televisão? Não, sempre que surge um canal novo, naturalmente alimenta esse desafio de fazer melhor o trabalho. Alimenta o desafio de ter mais qualidade. Alimenta a ideia de você distinguir-se naquilo que está a fazer. Eu acho que é fixe, eu acho que é mais um desafio. Eu devo aqui dizer que já fui contactado para ver se haja aqui uma saída milionária. Sabe quando o Neymar saiu do Barcelona, o PSG? Não estou a abusar, mas já houveram alguns contactos, mereci a atenção deles e tal, o pessoal brasileiro está à frente, alguns deles estão em frente do projeto. Já tivemos um contato que eu achei interessante, mas devo-vos confessar que não só a minha família, como o pessoal todo, a esta altura, salvo grandes exceções, não sei,
mas estou muito confortável na TVzinho, estou super satisfeito e pronto. O futuro a Deus pertence, né? Mas a princípio, a TVzinho foi a minha televisão de coração. Ok. Muito boa noite. Boa noite. Giovanni, a jeito de quebrar o gelo um bocadinho, né? Já o pessoal aqui fez menção das suas danças mundiais durante o programa e tudo mais. Entanto, fugindo um bocadinho daquilo que são as suas danças, ou daquela que é a sua dança, né? Eu gostaria de fazer um pedido ao Giovanni, porque foi algo que eu vi uma vez, o Giovanni a fazer um battle com os calibrados. E gostaria de saber se o Giovanni podia improvisar aqui um freestyle assim do momento para... Claro, claro, mano, claro! Obviamente! Ainda não faz. Traz o mic, traz. Obrigado. Eu curto o de rap, só que eu fui um nigga sem apoio. Olha, você nunca ouviu a minha música? Calma, Giovanni. Vamos fazer uma atuação musical aqui, tem uma minha música. Não, é assim. Foste um gajo sem jogo. Foste um gajo sem apoio. E te pediram para cantar. Aqui vais continuar a ser um gajo sem apoio. Não vou te deixar cantar. Sabe por quê? Canse. Não, meu colega, não, canta. Mas é um freestyle mesmo, assim, tipo, no teu, fundido mesmo. Porque assim, cada artista tem um trunfo. Faz algo que você acha que é teu trunfo. Com beat ou sem beat? Sem beat. Sem beat. Colegas, Adriano, Paulo, calma ainda. Paulo, o Giovanni vai fazer um freestyle, nunca se viu. Quando me pedem para improvisar, eu me sinto muito simples, porque é assim que eu faço e sou muito craque a fazer isso. Brincas com isso, eu começo a rimar, você pensa que é feitiço. Eu sento desta forma e todo mundo sente a minha coxa. Estou nesse espaço, 1001 pergunta de Moniga Rocha, avó Rocha. E de facto é um prazer estar aqui a responder a várias perguntas. E é assim que eu faço, eu falo e tu te perguntas como é que ele consegue fazer isso desse jeito. Eu faço desse jeito porque eu tenho força e bato no peito. No mercado não há apresentador que me mete medo. Eu posso fazer um álbum para ti só para te responder, like C4 Pedro. Eu desafio qualquer amiga que tenta me fazer frente a frente. Eu quando começo a rapar, você diz, não, ele parece que não começou de repente. E é mesmo assim, eu vim do Cazenga para o asfalto. É assim que eu faço, eu brilho com eu quando estou em palco. Mas eu continuo a Eu te mandei contar. Eras rapper. Um rapper sem apoio, mano. Fizeste bem, porque eu vou te falar, essa merda é roxa. Giovanni, eu estou a te ver músico, mas o músico dá merda mesmo. Sabe? Como apresentador se afaste. Você queria ser músico. Giovanni Falias. Posso pedir que o DJ meta o meu som? É sério que você tem som? Tem uma música feita. Tem a música aí? Imagina uma brincadeira de bom gosto. DJ, queres internet no teu computador? Não, mas você vai passar mal. Giovanni, não faz comprometer. Não, mas se tivesse, é uma música que é realmente uma brincadeira de bom gosto que eu fiz. E se é uma música e realmente a música ficou muito fixe. Me vi aí no vídeo, vou fazer passar. Gostaste de estar aqui? É só ir para o YouTube, Giovanni Comandala, está escrito para que saibam. Para que saibam. Ok. Giovanni Comandala, gostaste de estar aqui? Olha, gostei muito, tive aqui a chance de ouvir algumas perguntas muito interessantes, todas elas foram muito interessantes, e eu acho que esse tipo de ambiente nós precisamos. Estamos a conviver, estamos a tomar um copo, mas ao mesmo tempo estamos a partilhar algumas ideias, estamos a conviver, estamos realmente a aprender um com o outro, independentemente de este ser um espaço onde tu ainda és rocha, mas o pessoal vai se habituando com a ideia, e é um projeto bom. Parabéns a este espaço e eu espero que um dia consigas tudo que você queira atingir, que é claro, ser humorista. Eu espero que consigas um dia ser humorista
E então, O bom é que eu vou cortar. O vídeo edita, eu vou cortar. O bom de tudo é que eu vou cortar essa merda. Vou cortar. Não, não vou tentar cortar porque estou a me despedir. Obrigado, senhoras e senhores. Assim foi mais uma minha pergunta. Obrigado a presença de todos. Ao Mão Vavá, o meu muito obrigado. O Lidi está sempre presente, o meu muito obrigado. O Benes, meu mano, veio. Ao meu pessoal de São Paulo, o meu muito obrigado. Ao meu colega. Esse é o Mazar. Chá Preto. Quilape Preto. Esse é o Quilape Meme Preto. Obrigado, Seven B. Obrigado, Adilson Miguel. Obrigado, Mano Paulo e a sua turma. Obrigado, Cota Adriano, que ainda vai faltar me dar outros 5.000. Obrigado, Mr. Decapulo. Obrigado, Gundon Music. O meu muito obrigado. Obrigado, Adilson. Obrigado, Sargento Apito. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, meu DJ. Obrigado. Estamos sempre aqui todas as quinta-feiras. Ao meu parceiro, CK Designer. O nosso muito obrigado. Este é um restaurante clássico. Estamos aqui. Visitem o nosso canal no YouTube, Avô Rocha. Subscrevam o canal. Para ver este vídeo, vão à minha página no Facebook, Avô Rocha Humorista. E no YouTube, Avô Rocha Humorista. Obrigado. Quinta-feira tem mais. Obrigado, DJ.